Seu... Olá, povo de Deus, boa tarde. Louvado seja Deus pela graça da gente estar aqui. Hoje nosso estudo mais cedo. Graças a Deus, muitas coisas aí na nossa diocese. Daqui a pouco vamos ter compromisso aqui também. Às 20 horas, vamos estar acompanhando mais um momento do Tríduo em memória de Dom Frank dos Combonianos. E a igreja em missão é a igreja em comunhão também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, nos abençoe e nos dê um bom estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, minha gente, nós estamos segundo encontro de introdução ao livro do Deuteronômio. Serão 3 encontros. Depois a gente vai dar sequência com uma programação bonita com a Pastoral Bíblica Diocesana. Isso mesmo. A Pastoral Bíblica formada por algumas pessoas, distribuída na nossa diocese, vai estar assumindo às quartas-feiras a nossa formação dos 5 encontros que estão previstos nesse livro bonito, A Lei a Favor da Vida, entendendo o livro do Deuteronômio. Então, a aula passada, o encontro passado, a gente fez um passeio na história da salvação, na chamada linha do tempo. Essa linha do tempo, alguns elementos são importantes a gente ter na mente sempre. Por exemplo, quando a gente fala dos patriarcas, qual é a data que vem na mente? Mais ou menos 1800 a.C. Quais são as pessoas que vêm em mente? Abraão, Isaac, Jacó, as esposas, os filhos e assim por diante. Quando a gente fala do Êxodo, qual é a data que vem na mente? 1250. O povo estava escravo aonde? No Egito. Os personagens, o líder Moisés, depois Miriam e todos os outros que foram agrupando-se ali e deram prosseguimento à libertação, caminhando 40 anos pelo deserto. Se o êxodo durou 40 anos e durou, então de 1250 o povo chega na terra mais ou menos ali 1210.
E quando o povo chega na terra prometida, como é que vai se organizar? Em tribos. A iluminação que tem é a dos filhos de Jacó, 12 filhos. Então vamos nos organizar em tribos. Isso é uma maneira bem formalizada para a gente entender, porque não é que foi tudo tão simples assim não, essa configuração. Mas ali o que é que vai acontecer? A gente vai retomar isso aqui hoje também. Quando chega na Terra Prometida, assim o povo vai se organizar no chamado sistema tribal. Organização das aldeias, dos clãs, das famílias e assim por diante. Não tem rei, não tem exército, não tem posto, não tem sacerdote. Então, uma vida bonita, de partilha. A terra não pode ser vendida, mas é para produzir o suficiente para alimentação. Então, isso dura mais ou menos 200 anos. Por quê? Uma outra data importante que a gente deve gravar é a monarquia. É o terceiro momento. Quarto momento. Primeiro momento, patriarcas. Segundo momento, o êxodo. Terceiro momento, terra prometida. O quarto momento, a monarquia. E com a monarquia, e aí começa a vida pior, talvez, na Palestina e na vida do povo judeu. Porque agora vem um rei. O rei é sagrado, é divino. Agora vem o exército, vem o imposto, vem a exploração e uma série de coisas. E aí os personagens tradicionais que a gente lembra é Saul, Davi, Salomão. Mas um detalhe importante também a gente guardar é que a monarquia, tudo bem, surgiu no ano 1000. Mas quem vai enfrentar a monarquia? O povo das aldeias, porque a monarquia é um projeto da cidade. 1 Samuel capítulo 8, é o povo da cidade que vai pedir um rei. Mas o povo das aldeias, que vai ser explorado, vai ficar calado? Não. Por isso, vão surgir ali os profetas. São os profetas que vão organizar o povo para resistências, para as reivindicações e para guardar aquilo que eles julgam ser importante. Depois vem a monarquia dividida, porque esse projeto não dura 200 anos. E com a monarquia dividida, o que vai acontecer? Vai ter o reino do norte e o reino do sul. É importante a gente guardar também esse detalhe na cabeça, porque a Palestina, dividida assim, mais ou menos, então, ao norte, a gente tem a Samaria como capital, que vai ter a sua organização, as suas tradições, também vai ter os seus profetas, os seus administradores. E vamos ter o Reino do Sul, cuja capital vai ser Jerusalém. Claro, com a sua organização, seus reis e tudo. Mas todo poder dividido enfraquece. Então vai chegar um momento que o Reino do Norte vai ser destruído, a própria Samaria vai ser destruída, nos termos técnicos vai ser conquistadas, né, como a gente diz também nos dias de hoje. Mas conquistar significa o quê? Invadir, matar os líderes e os impérios de fora vão tomar de conta. E depois vai acontecer a mesma coisa também com o Reino do Sul. No caso, com Jerusalém, que vai ser invadida pelo Império Babilônio e vai levar o povo exilado. A data do exílio é outra data que a gente não pode esquecer. Principalmente essa que configura melhor o exílio da Babilônia. 587 a 539 aconteceu o exílio da Babilônia. O povo foi levado. Na verdade, foram 3 deportações. Mas a gente marca essa data porque ela se aproxima do número 40. Depois do exílio, o povo fica quase 40 anos lá também. Aí tem um retorno. Quando o povo retorna para a sua terra, aí é que vai começar um outro tempo, vai começar, digamos que, um novo modelo.
que não é mais o modelo do sistema tribal, que não é mais necessariamente o modelo da monarquia, mas agora vai reinar a chamada teocracia. Os impérios vão continuar mandando, mas tem esse detalhe muito forte, porque sacerdotes, líderes religiosos, vão ser usados para justificar aquilo que o império quer. Então, é nesse retorno que são escritos também alguns livros que constam aí na nossa Bíblia, até chegar Jesus, porque depois vai vir o Império Grego, depois vai vir o Império Romano, 63 antes de Cristo, e vai continuar um pouco mais na era cristã. Então, essa linha do tempo a gente precisa ter na mente, para que quando a gente vai ler um livro da Bíblia, precisa ter esse dado. O livro que eu estou lendo e a parte do livro que eu estou lendo, ela está no período dos patriarcas, ela está no período do Êxodo, ela está no período do sistema tribal. Por exemplo, Salmo 133. Oi, que prazer, que alegria, o nosso encontro de irmãos. Já diz que é um salmo da vida das comunidades. Quando foi que se viveu melhor o espírito da vida comunitária no Antigo Testamento? Na época do sistema tribal. Então eu sei que este salmo está localizado entre o ano 1200 até próximo ao ano 1000. Agora, quando você lê o Salmo 2, que a gente canta no Natal, né? Reis e nações se amotinam e tramam por quê? Quer dizer, vai colocar o rei como uma figura importante e tudo. Então, já está dizendo, rei, claro que é da época da monarquia. Então, é importante a gente ter essas noções para que a gente não vá de todo alheio ao estudo e à formação bíblica. Tá bom? Disso isso em linhas gerais, mas vamos ler juntos agora o que está previsto e proposto aqui hoje. Voltando um pouco, sempre é bom, importante retomar. O livro é do Deuteronômio. O título Deuteronômio origina-se de uma interpretação equivocada feita pela tradução grega, na qual a expressão cópia da lei foi traduzida por segunda lei. Então, no hebraico, por exemplo, as primeiras letras que estão no início de um texto, elas dão nome ao texto. Então, quando você pega o livro do Deuteronômio, lá vai dizer assim, as palavras de Moisés. Só que aí, como é que eles iam traduzir isso? Como eles estavam copiando, ao invés de colocar cópia da lei, eles colocaram segunda lei. É por isso, Deuteronômio, literalmente, vai significar segunda lei. O livro é composto de 3 discursos de Moisés e suas últimas palavras. O primeiro discurso está no capítulo 1, que vai até o capítulo 4, versículo 43. O segundo discurso vai do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. E o terceiro discurso, do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. Depois vão vir as palavras finais. Autor e contexto. Nós sempre orientamos, vai ler um texto bíblico, precisa saber quem é o autor, onde esse texto foi escrito, por quem foi escrito, o que estava acontecendo quando esse texto foi escrito. Mas nem sempre é fácil essas respostas, não. Por exemplo, o livro do Deuteronômio não tem um autor único, mas vários autores ou vários grupos sociais com diferentes interesses, situações, locais e momentos históricos. Quer dizer, nós vamos conferir que várias fases da história foi escrito uma parte desse texto. E mais ainda, não é que foi escrito toda
aquela parte, mas às vezes foi alguma modificação que aconteceu, algum acréscimo, coisa assim. Por isso, apresentaremos agora, em linhas gerais, alguns marcos desse período do texto. Primeiro, período pré-estatal. Se observar e entender o que eu falei antes, o que é o período pré-estatal? É o período que vem antes da monarquia. O que vai acontecer? Uma releitura e reinterpretação teológica dos êxodos. Às vezes a gente fala só do êxodo, mas era tanta gente que vivia, por exemplo, os pastores, os agricultores, alguns que eram até fugitivos, mas todos ali queriam se ver livre da mão do faraó, da mão dos impérios poderosos. Então esses grupos muitas vezes terminavam juntando-se e fazendo o seu êxodo, mudanças em busca de melhoria de condições de vida. 1200 a.C., o êxodo da população empobrecida. O que acontece? O grupo de Moisés, não é que era só um grupo particular dele, mas certamente vários outros grupos também aproveitaram e somaram junto para fazer o que levou o nome de Êxodo. Aí nós vamos ter a crise das cidades-estado e de impérios. Cidades-estados eram, às vezes, pequenas cidades, geralmente muradas, cercadas, e que tinha ali um rei, um governador. Qual era a função desse rei, desse governador? Não se iluda, era explorar mesmo. Porque aquela cidade-estado era dependente de um império maior. E quando uma queria até por ganância ou coisa assim, querer ser independente, então o imperador ia lá e terminava arrasando tudo, né? Então, mas isso também vai entrar em crise. Então nós vamos ter aqui o sistema tribal, quando o povo chega, que é o segundo momento em que o texto foi escrito. Primeiro momento pré-estatal, né? Mas depois, o segundo momento, vamos ter aqui a organização em aldeias, partilha e uso comunitário da terra, partilha dos bens, a lei da solidariedade, assembleia, culto sem templo, sem sacerdote, sem exército, sem impostos. Aqui era a forma como o povo se organizou naquilo que hoje nós chamamos sistema tribal, quando chegou à Terra Prometida. Assim foi, vai registrar o nosso texto, assim foi o nascimento do núcleo inicial do povo israelitas. Vários êxodos, pessoas de diferentes situações, mas geralmente de opressão, gente que está mais na planície, gente que às vezes estava mais nas montanhas, gente que às vezes vivia até fugitivos já, vão se formando, criam uma espécie de união por conta da necessidade e vão em busca da terra prometida. Pois então, depois de todo esse processo, vem essa organização bonita, um sonho, um ideal de como deveria realmente ser a vida humana. Tudo o que tem é de todos e de acordo à necessidade. Um sistema igualitário, um sonho de Deus para o povo. A semente das leis sociais mais antigas presentes no Deuteronômio provavelmente nasceu no período pré-estatal, que é justamente a época do sistema tribal, na terra fértil da vida das famílias, clãs e tribos. Algumas leis presentes nesse texto transparecem as características da organização comunitária. A comunidade sempre foi o espaço do reino de Deus.
Por exemplo, aqui nós vamos ter algumas citações que viraram leis das comunidades, dos clãs, das tribos naquela época. Abre a mão em favor do seu irmão, do seu pobre e do seu necessitado na terra onde você está. Claro, o pessoal fez uma longa caminhada, está chegando, está ali procurando se organizar, mas sempre tem uns que consegue mais oportunidade, que tem mais agilidade, que termina tendo uma condiçãozinha melhor. Pois então, eu vou amparar aquele que está numa situação pior. Então, a comunidade cria uma lei para que os pobres possam ser também socorridos. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11. Quando você entrar no pomar do seu próximo, pode comer à vontade, até ficar satisfeito, mas não pode carregar nada no cesto. Deuteronômio 23, 25. Estou dizendo, é possível que alguns tivessem algo que poderia oferecer ao outro. Dom Helder defendia muito esse princípio. Se você está com fome, você poderia chegar, segundo Dom Helder, num comércio e pegar o biscoito para você matar sua fome naquele momento, né? Não sei se algum dia nós vamos chegar a esse ponto, mas foi algo que já aconteceu na vida das comunidades. Não é justo a gente ter uma roça, mesmo com o nosso suor, deixar estragar e não partilhar aquele fruto com quem precisa, com quem não tem. Então, a lei para o pobre, a lei para aquele que não tem o que comer. A experiência da opressão e libertação cria no povo uma sensibilidade especial pelos pobres, pelo estrangeiro, pelo órfão e pela viúva. Imagine, depois de fazer 40 anos de caminhada, depois de ter sofrido no Egito, o povo começa a se organizar e sabe o que significa pobreza, o que significa necessidade, e por isso resgatam valores como a solidariedade. Solidariedade é não deixar o outro sozinho na hora que ele mais precisa. Como a partilha, colocar em comum, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Eles colocavam tudo em comum. Isso é muito importante. Depois, essa experiência de fazer com que o pobre seja acolhido porque eles são pobres. E agora, eles são estrangeiros também, porque não estão mais, aliás, é um povo sem pátria, né? Agora que vai configurar ali uma identidade, mas naquele momento eles são estrangeiros, como foram no Egito, órfãos e viúvas. Então, esses serão os acolhidos. Importante lembrar que essas leis do estrangeiro, do pobre, do órfão, da viúva, são leis criadas, construídas na época do sistema tribal, vida comunitária, organização das aldeias, dos clãs, das famílias. Lembro a data de 1200 até mais ou menos o ano 1000. Essas leis eram guardadas nas famílias e nos santuários, onde se fazia as reuniões, discutia-se a prática jurídica e resolviam os problemas das famílias, aldeias e tribos. Um dos problemas, por exemplo, era quando povos vizinhos chegavam para invadir e dominar. Então, essas assembleias já era discutido quem era que ia combater. Cada família, cada tribo, cada clã já tinha lá o grupo de homens, principalmente, que se organizavam através de um líder que recebia o nome de juiz ou de juíza, né, como a gente tem aí na Bíblia. Homens e mulheres, às vezes, assumiram o papel de juiz para defender. Terminava aquela guerra, todo mundo voltava normalmente para a sua família. E muitas outras
com certeza foram criadas. O êxodo dos hebreus, que fugiram do Egito, considerado o maior de todos os opressores do mundo antigo, tornou-se o evento fundante da fé de Israel, a qual se manteve sempre viva ao longo de sua história. Aquela situação, aquela caminhada, veja que quando a gente lê o livro do Êxodo, capítulo 1º, 2º, 3º, importante ler, saber de cor, do capítulo 1º ao capítulo 18, pelo menos. Que ali você vai ter, talvez, a parte principal. Mas a sarça ardente, por exemplo, no capítulo 3, nós vamos ver que Deus, quando se revela a Moisés, Moisés parece que nem conhece. Então Deus tem que ajudar Moisés a conhecer quem é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Isso nos ajuda a compreender uma coisa, que a configuração do monoteísmo, a fé em um só Deus, ela foi também construída ao longo do tempo. Porque antes, cada um tinha os seus ídolos, cada um era normal, que as pessoas acreditavam até em várias coisas. Então, aqui, veja, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, foi tema na campanha, foi tema na Semana da Família agora, das Santas Missões Populares, aqui da Diocese de Balsas. Estava lá a decisão de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um refrão que, na verdade, tem em todo o capítulo 24. Por que Josué tem que dizer isso? Para que todos os outros abandonem seus ídolos, que eram os deuses de outros povos, de outros impérios. Diz, não importa, vamos adorar o Deus que nos libertou, que nos deu pão, que providenciou a água, que nos livrou de cobras e serpentes e que nos deu essa terra boa. Aí, assim, a partir daí, o povo começa a realmente a configurar sua fé definitivamente ao Deus Javé, como coloca aqui o texto. São as leis antigas presentes no Código da Aliança. E aí você vai ver que muitos textos primeiros estão no Êxodo. E depois o Deuteronômio, que copia o Êxodo, mas com seus acréscimos ou com suas deformações. São as leis antigas que estão no Código da Aliança, o Código da Aliança que Moisés teria recebido lá no Monte Horebe, que o Deuteronômio relê e retoma, né? Como, por exemplo, o ano sabático, leis acerca dos escravos, primícias e primogênitos. Primícias e primogênitos, o que é? É a oferenda dos pastores, no caso dos agricultores, as primícias, os primeiros frutos que eram colhidos, sempre tinha como aqui uma espécie de dízimo, mas uma espécie de oferecer a Deus como gratidão. E os primogênitos eram justamente as primeiras crias que ia dando no rebanho. A maioria dos primeiros israelitas eram cananeus e prestavam culto a várias divindades, como a gente falou, cultuadas na sociedade de Canaã, onde esse povo morava. Por exemplo, o deus El, significa o Deus Supremo. Então, tinha famílias e povos que adoravam esse Deus. Elohim, o Deus dos pais. Outro grupo era mais apegado a esse Deus. Baal, o Deus da chuva. Outros adoravam esse Deus. Aserá, famosa Aserá, a deusa da fertilidade. Outro grupo adorava esse Deus. E agora, e Javé? Ele provavelmente era o Deus dos exércitos e da guerra. Por quê? Foi a sucessão de conquistas do povo, desse grupo, que depois vai levar o nome do povo de Israel, que fez todo mundo entender. Lembra que a gente leu, quem nos acompanha aqui, o livro de Jonas? Quando
a embarcação vai afundar, cada um chamou por seu Deus, mas os deuses não escutaram. Aí foram falar com Jonas. Ô Jonas, invoca aí o seu Deus. Perguntou, qual é o seu Deus, afinal? Aí Jonas diz, ó, meu Deus, eu sou do Deus de Israel, Deus Javé. Pois certamente você zangou o seu Deus. Aí, aqueles estrangeiros, cada um embora tendo o seu Deus, agora vai reverenciar o Deus de Jonas e fazer tudo de acordo com o Deus de Jonas. O que acontece? Eles estão reconhecendo que a superioridade do Deus Javé. Então, mas de início, Javé sequer era conhecido, né? Ganhando maior realce, Javé foi conhecido como Deus libertador, o Deus dos hebreus, né? Isso é muito importante, é muito bonito o povo reconhecer, e essa leitura e releitura é sempre feita na história do povo de Israel. Então, nós temos aqui um dado importante do Reino do Norte. Primeiro, nós tivemos os textos que foram escritos antes da monarquia. Agora, nós vamos ter algumas partes do texto do Deuteronômio que foram escritos no contexto da monarquia, principalmente da monarquia dividida. E aqui nós vamos ter primeiro o Reino do Norte. Com Jeroboão II, 743 a.C., Israel do Norte cresceu muito. Realmente, mas o crescimento significou o quê? O crescimento da elite, principalmente. Então, reconquistou toda a região do Mar Morto, todos os limites ali ficou sobre o poder de Jeroboão II. Então, ele pôde intensificar o comércio internacional, opulência da elite de Samaria, porque a Samaria agora era a capital. Amós vai denunciar, porque no Reino do Norte lá está Amós junto às aldeias combatendo esse sistema. E aí que começa a chamada política de centralização. Essa política de concentralização, claro, ela tem como finalidade fazer com que tudo agora possa ser controlado. O comércio passa a ser controlado, o tributo passa a ser controlado. Mas o que vai ser controlado também? O culto que era feito a Javé. Porque o que acontece? Mais à frente isso vai ser pior ainda. Era normal que as aldeias tivessem os seus santuários. Que as aldeias onde faziam uma experiência profunda de Deus, ali o pessoal construía um santuário. E não a um ídolo mais, mas ao Deus Javé a si mesmo. Só que já aqui já começa a condenar esses santuários para que tenha apenas um ponto central, porque ali vai ser mais fácil controlar os impostos. Aí o que acontece? Javé, que era o Deus libertador, tornou-se o Deus oficial do Estado. Aí mata as forças. Porque se Javé é o Deus do rei, por exemplo, do tirano, então como é que fica o Deus do povo, Deus das aldeias? E isso vai fazer com que os profetas vão também reagir contra esse monopólio que os imperadores vão ter do Deus que outrora era libertador, continua libertador, mas o discurso dos grandes termina deformando essa ideia. O grupo profético popular, por que popular? Do meio do povo, porque o rei também tinha os seus profetas. O grupo profético popular fez forte oposição à monarquia, fortalecendo as leis sociais em defesa dos pobres. Lembram? As leis sociais era a lei em favor do pobre, de quem não tinha o que comer, do órfão, da viúva e do estrangeiro.
realidade que transparece no núcleo do Decálogo, que está lá em Êxodo 20, de 1 a 21, e do Código da Aliança, Êxodo 20, 22, 20 a 23, 33, redigidos primeiramente no Reino do Norte, na Samaria. Após a morte de Jeroboão II, por volta de 743, o cenário de Israel do Norte mudou completamente. Claro, quando é que esses reis não morreram de velho, não. Morreram em combate, lutando, às vezes defendendo, mas às vezes atacando também, sempre por ganância. Então, se mata um rei, aí vai ter um outro dominador. Diante da pressão assíria, quem passa a dominar agora, o poder central de Israel do Norte ficou cada vez mais enfraquecido e viveu um momento de forte crise, queda de Samaria. 722, Samaria agora passa a ser dominado pelos assírios. Fez que grande número de pessoas fugisse para Judá, levando consigo as diversas tradições de Israel do Norte. É importante esses detalhes. Por quê? O nosso livro tem como tema a lei a favor da vida. Mais uma vez a gente traz presente. Por quê? Muitas leis nós vamos encontrar no Deuteronômio. Por que tem muitas leis? Porque os grupos que cada um tinha, por exemplo, o grupo que está aqui no Reino do Norte tinha suas leis, as suas regras. Só que agora são obrigados a sair daqui. E um bom número vai para onde? Vai para o Reino do Sul. Mas só que leva a sua história e vai defender o que eles acreditam, a forma que eles acreditam. Então, leis novas vão ter ali, talvez, até completamente diferente, uma contrária à outra até. Então, quando a Samaria 722, importante guardar isso, Samaria foi destruída, então um grande número de pessoas fugiram para Judá. Judá é o reino do sul, onde tem ali como capital Jerusalém. Então nós vamos ter agora a reforma de Ezequias, que não vai terminar, né? Mas é um outro momento em que esses momentos que nós estamos citando agora são momentos em que textos do Deuteronômio foram escritos e coloca também ali o seu contexto, para você ter ideia do quanto é complexo a gente compreender esse livro. Então, 716 a.C., Ezequias subiu ao trono de Judá, uma nação afetada pela destruição do seu vizinho, Israel do Norte, e iniciou a chamada Reforma de Ezequias, ou Reforma Deuteronomista, para enfrentar a crise e, ao mesmo tempo, expandir a nação. O Rei Novo começou ali e já começou com essa visão. As leis sociais aplicadas no momento da crise, Deuteronômio 14, 28 a 29. A guerra e a queda de Samaria provocaram a ida de grande número de refugiados para Judá, já falamos, o que obrigou o rei Ezequias a decretar leis sociais para amenizar a grave crise de explosão demográfica envolvendo estrangeiros, órfãos e viúvas. Antes era para proteger o estrangeiro, o órfão e a viúva. Mas, como eles economicamente não vão somar muito, e agora eles são obrigados a sair da sua região para outra região, o rei começa a criar leis e certamente isso vai contribuir muito para que futuramente o pobre, o estrangeiro, o órfão e a viúva existam até como que leis de discriminação e de exclusão.
o florescimento e a consolidação de Judá como Estado. Vai ser uma outra decisão de Ezequias. Com a destruição do seu concorrente Israel do Norte, Judá, com capital em Jerusalém, foi integrado ao comércio internacional. Agora está importante, a Síria, aumentando o lucro com o comércio do mundo árabe. Judá começava a florescer com o surgimento de uma elite ambiciosa e corrupta. Quem é que está lá no Reino do Sul? Miqueias, para fazer o seu papel de profeta, denunciar o rei e defender o povo das aldeias. A lei da centralização e a fé no Javé oficial. O que é o Javé oficial? É o Javé da corte. É o Javé que agora inspira ali a ordem do rei. Um Javé da corte vai defender o povo? Não vai. Porque o Javé da corte, quer dizer, Deus é o mesmo, gente. Eu digo a forma que os grupos de diferentes maneiras vão interpretar Deus. E vão colocar coisas na boca de Deus que Deus nunca disse, que Deus nunca fez, mas são eles que estão dizendo. E vão dizer que foi Deus, né? Então, para aumentar a riqueza e o controle da nação, o rei Ezequias fortaleceu o poder de Javé como o Deus nacional de Judá. Qual foi a coisa que ele fez? Destruiu os santuários do interior. Centralizou o culto em Jerusalém, lugar escolhido pelo Senhor. Ou seja, ele dizia, Deus escolheu Jerusalém como lugar preferido. Por isso, vamos destruir os santuários. E perseguiu as outras divindades. Era a consolidação da religião oficial de Javé. Quer dizer, cada um teve que abandonar o Deus em que acreditava, não mais por uma decisão própria, mas por imposição do rei. Mas não porque o rei queria o monoteísmo ou o rei acreditasse nesse Deus Javé, mas porque era uma forma de centralizar e de monopolizar. O livro da lei e a aliança com Javé, o Deus do Estado, é outra coisa que Ezequias vai ter presente. Os escribas da corte, e geralmente eram da corte, porque a própria escrita começou com Salomão dentro do palácio. Então, o povo tinha tradição oral. E ali era repassado de geração em geração. Por isso que muitas coisas precisam olhar minuciosamente para que a gente não diga que tudo é palavra de Deus, né? Então, os escribas da corte coletaram e aprimoraram as leis sociais e religiosas para legitimar a reforma de Ezequias em nome do Javé oficial do Estado. Quer dizer, os escribas, os que escreviam, pegaram a lei, mas agora, não de acordo com o que Deus queria, mas vai ser em nome de Deus, vai fazer aquilo que o rei quer. Escrever a primeira edição do Deuteronômio, capítulos 12 até 26, o núcleo legislativo ou chamado Código Deuteronomista. Mas Ezequias também terminou pela sua ganância sendo morto. E depois vai vir Josias, de 620 a 609. Em torno do ano 620 a.C., a Síria entrou em crise por causa da guerra contra a Babilônia e perdeu o domínio sobre a Palestina. Havia um vácuo de poder da Palestina. Aproveitando esse momento, o rei Josias retomou e executou a reforma de Ezequias, a política nacionalista de centralização do culto em Jerusalém e de fortalecimento de Javé como a divindade oficial. Olha, onde a religião serve ao Estado e ao poder, então ali você não tem profecia. Não tem profecia. Sempre foi assim.
Então, perseguição contra a religiosidade popular dos camponeses. Perseguição lá nas aldeias, lá onde está o povo, lá onde estão os profetas. Josias radicalizou a centralização do culto ao Deus nacional. Fez o Estado apropriar-se da festa familiar da Páscoa, que é a festa mais importante, porque lembrava o êxodo, a caminhada, e perseguiu a prática religiosa dos camponeses. Então, controlar a religião era controlar o povo. Outro dado da reforma de Josias, a destruição dos santuários do interior e dos objetos de cultos às outras divindades. Os sacerdotes levitas, que eram da origem das tribos, os responsáveis do culto do interior, foram mortos ou reduzidos a uma categoria inferior: cantores, porteiros, escribas. Segundo Reis 23, beneficiando os sacerdotes de Jerusalém da família de Sadoc. Sadoc, que agora vai receber uma herança permanente. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. A política expansionista e militar. O objetivo político da reforma se evidenciava na conquista de territórios do antigo reino de Israel do Norte. Ou seja, a Samaria, que continuou sobre outros domínios, a intenção de quem está no Reino do Sul, no caso aqui agora Josias, é também dominar toda a Palestina. E o livro da aliança? O que vai acontecer? Já Ezequias, como a gente lembra, dizemos há pouco, pegou os escribas para que as leis sociais, a lei de proteção ao pobre, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, fossem reformuladas. Aqui, para orientar e legitimar a reforma de Josias, os deuteronomistas revisaram, ampliaram e reeditaram. Está entendendo quanta, poderíamos dizer, alteração sofreu o texto do Deuteronômio? Do capítulo 12 até o 26, transformando no que está no capítulo 4 até 28, 68, e chamando o livro da aliança. Quer dizer, você dá um nome que tem uma força maior, mas ao mesmo tempo você está traindo o original. Javé, o Deus do Êxodo, e o Deus nacional de Judá. O que vai acontecer? A aliança entre Javé e o seu povo foi fortalecida. Ainda no contexto de conflito com o faraó do Egito, os deuteronomistas mostravam Javé como o Deus do êxodo para legitimar a política expansionista e militarista do rei. Quer dizer, pegou o Deus que estava na forma de organização do povo, das aldeias, do êxodo, da libertação, e agora é esse Deus que vai impulsionar, vai justificar as guerras, que vai justificar a ideia do imposto que deve ser pago, e assim por diante. Isso vai piorar, não vai melhorar por enquanto, não. A obra Deuteronomistas. Os deuteronomistas, esses que escreveram o texto aí na época de Josias, começaram a elaborar uma obra historiográfica chamada Obra Histórica Deuteronomista, que está de Josué até 2 Reis, para fundamentar a identidade histórica do povo de Judá e mostrar superioridade de Judá em relação ao Reino do Norte. Então, um texto que vai justificar a importância ou dizer que o rei deveria dominar tudo. É compreensível que Ezequias e Josias sejam elogiados sem restrição dentro desses textos aqui, de Josué até o 2 Reis, porque Josias
deu continuação àquilo que era o projeto de Ezequias. Não porque ele, digamos, gostasse de Ezequias, mas porque ele viu que era um projeto de dominação que daria certo. Temendo perder a independência e os territórios, Josias enfrentou as forças egípcias e morreu na batalha contra o faraó Necão, em 609 a.C., que estava subindo pelo litoral para a Síria. Com a morte de Josias, Judá foi engolido pelos invasores, Egito e Babilônia. Foi o fim da reforma e o início dos desastres nacionais. Outro momento forte, lembra que a gente falou, a redação do texto do Deuteronômio, que está aqui no período do exílio. No exílio foi escrito muita coisa. E um texto famoso é Gênesis de 1 a 11. Mas vejam aqui também. Joaquim, 609 a 597, e Sedecias, sucessores de Josias, maltrataram o povo. Foram instigados pelo Egito e se rebelaram contra a Babilônia, provocando desastre nacional. A segunda invasão, promovida pela Babilônia, 587 a.C., provocou a destruição de Jerusalém e o exílio. Quando a gente lê 2 Reis 23 até o final, você vai ver como foi triste. Nabucodonosor cercou por 3 anos Jerusalém até que conseguiu dominar, matou o rei na frente dos filhos e levou o povo exilado para a Babilônia. A segunda invasão promovida pela Babilônia, essa data, provocou a destruição de Jerusalém e o exílio. Em meio, olha aqui, a pergunta que vai gerar uma resposta cujas consequências estão até nos dias de hoje. Em meio ao sofrimento e desespero, os sobreviventes da cidade de Jerusalém se perguntavam: quem foi o culpado? Assim também o povo lá no exílio vai fazer a mesma pergunta. Javé, o Deus nacional de Judá, abandonou seu povo? Agora que as coisas estão erradas, aí vão perguntar. Né? Atribuir a Deus o que Deus nunca fez. Ou Javé foi derrotado por Marduk, que era o famoso deus babilônio. O deus dos babilônios, de acordo com a teologia da época. As respostas estão na redação exílica do Deuteronômio. Textos escritos por escribas levitas, outrora a serviço do templo de Jerusalém. Precisa um olhar sagrado. Lembro sempre a palavra da nossa professora Maria Antônia, que ela dizia: o texto é sagrado, porque quem escreveu, escreveu inspirado por Deus. Mas nós que lemos, temos que ler também com inspiração, com zelo, com cuidado, para que a gente tenha essa percepção de tantos detalhes que estão aí para nos enriquecer também. Depois, revisão e ampliação do Deuteronômio. Os escribas levitas revisaram e ampliaram o Deuteronômio 4, 44 a 28, 68, para confirmar que o desastre nacional do exílio foi causado pelo rompimento da aliança por parte do povo, sobretudo dos governantes, desencadeando a cólera e o abandono por parte de Javé. Gente, quando a gente lê esses textos, tudo é Deus que faz. É Deus que manda matar, é Deus que manda ir para a guerra, e o que não dá certo é castigo de Deus. E é por isso que isso está muito no imaginário. Mas quem foi? Era Deus que estava na ganância do povo? Era Deus que estava na ganância desses reis? Então, desconfiem. Na verdade, não tem nada de Deus. O que tem é justamente homens e mulheres de ontem e de hoje usando o nome de Deus com interesses próprios. Agora vem a questão.
estão no exílio. Por que que nós fomos para o exílio? E ao invés de reconhecer que é fruto de uma história política de gananciosos e que abandonaram o projeto das aldeias, abandonaram o projeto do sistema tribal, da vida comunitária, a fim de alimentar rei, de alimentar exército, de alimentar impostos e ganância, não, é castigo de Deus. É muito fácil dizer agora, é castigo de Deus. Então, desencadeando a cólera e o abandono por parte de Javé. O povo devia arrepender-se e converter-se e voltar ao caminho de Deus. Parece bom, mas o que é que significa converter, voltar ao caminho de Deus? Essa é a pergunta que é importante a gente se fazer. A monarquia a serviço de Deus e do seu povo. O Deuteronômio menciona o rei uma única vez em Deuteronômio 17, 14 a 20. Trata-se de crítica direta contra a monarquia, apontando as normas e os limites das autoridades dos governantes. Finalmente, uma denúncia. As normas visavam impedir os abusos dos reis. A obediência total a Javé e a sua lei. Os escribas salientaram a importância do arrependimento e da obediência à lei para restabelecer a aliança com Javé. Porque se tudo foi mal, portanto, a gente precisa agora se voltar para Deus, para que Deus, da mesma forma que ele se arrependeu do mal que pretendia fazer a Nínive, ele possa agora também nos reintegrar. Não servir a outros deuses. Os escribas levitas começaram a organizar as atividades religiosas na ruína de Jerusalém. Jeremias vai colocar isso. Confirmando e exaltando a presença de Javé e de sua lei em Sião, Jerusalém. Combatiam os outros deuses, como Baal, deus pagão, Aserá, que novamente estavam sendo cultuados no interior de Judá. Da mesma forma que as reformas de Ezequias e Josias, os escribas propagaram que Javé era o único Deus que Israel devia adorar. Gente, é importante entender isso aqui, porque eu sei que gera confusão na cabeça de alguns. Quem é que conhece Deus Javé? O povo que vem do exílio. Só que quem está lá na terra nem conhece esse Javé. Cada um tem o seu Deus. É normal que tenha os seus santuários, as suas divindades. Mas agora existe uma imposição para adorar apenas a esse Deus Javé, o Deus dos hebreus. Mas a forma de como ele está implantado agora dentro dos impérios. Mas a existência de outras divindades não estava em absoluto, sendo contestado que é característico de um contexto de monolatria, né? Ou seja, agora vamos deixar tudo para adorar apenas esse Deus. Na realidade de destruição e de deportação, com o povo sem rei, sem templo, o templo foi destruído, e sem esperança, os escribas levitas tentaram animá-lo, orientá-lo para a vida e a felicidade mediante o arrependimento, a conversão, a obediência à lei e a volta a Javé. Os levitas, escribas, tiveram essa importante missão. Depois, concluindo, já vamos chegar ao nosso horário, a redação pós-exílica, 538 até o ano 400. O Império Persa, que dava liberdade religiosa aos povos dominados, garantindo para si a submissão política e o tributo. O Império vai permitir que o povo exilado volte para casa, mas garantindo o quê? Que permaneçam submissos e que paguem o tributo. O templo restaurado, sobretudo pelo grupo que retornou do exílio babilônio, a elite
judaica estava repleta de membros e escribas que voltaram para reassumir suas funções no templo. Jerusalém tornou-se o centro religioso e administrativo, explorando e oprimindo o povo da terra, população rural que permaneceram na Palestina durante o exílio. Então hoje a gente fica por aqui, a gente agradece de coração, sabemos que são muitas informações e nem todas ficam. Importante é que se você assistiu, se você acompanhou, se você pegou a sua Bíblia, alguma coisa ficou. A mente que se abre a qualquer conhecimento, nunca mais ela volta ao tamanho normal. E como é bom que a nossa mente ganhe uma dimensão maior do conhecimento, por menor que seja, mas que esse conhecimento hoje é da palavra de Deus. Obrigado, Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.